Aqui é o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. Vou falar um pouco agora do funcionamento do comércio de Caicó durante o Carnaval 2025, né? No período do Carnaval, o comércio de Caicó terá funcionamento normal, segundo a orientação do Sindicato do Comércio Varejista, com a ressalva de que o horário de abertura e fechamento fica a critério de cada empresário. A única exceção será na segunda-feira, dia 3 de março, quando é celebrado o Dia do Comerciário, considerado feriado pela Convenção Coletiva de Trabalho. Vamos explicar melhor aqui sobre esse assunto. Estou conversando agora com Catiúcia Costa, ela que é executiva da Casa do Empresário aqui de Caicó. Catiúcia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da Rádio Rural 95. Exatamente, Marcos. O Sindicato do Comércio Varejista de Caicó, né, que é das entidades que compõem a Casa do Empresário e que faz a Convenção Coletiva de Trabalho, determinou, né, por força de Convenção Coletiva de Trabalho, a segunda-feira ela é considerada como o Dia do Comerciário. Então, exemplo, para as empresas elas poderem abrir nesse dia, elas têm que seguir o que consta na cláusula 46 da Convenção Coletiva, que no momento agora eu não estou recordando. E os outros dias de carnaval, que a gente considera, né, a semana do dia 3 ao dia 5, a gente considera como normal, de acordo com a portaria que o governo federal ele emite, né? Todo final do ano, o governo federal ele emite uma portaria, onde essa portaria ela consta os dias que são considerados feriados e os dias que são considerados pontos facultativos. Assim como também o governo do estado. O governo do estado aqui do Rio Grande do Norte, ele também emite, né, um decreto, uma portaria, onde ele informa quais são os feriados, quais são os dias que são considerados feriados estaduais e quais são os dias que são considerados pontos facultativos. Então, um exemplo, aqui no município de Caicó, a gente no período de carnaval, a gente não tem feriado. De acordo com a portaria do governo federal, esse período também não é considerado feriado, né? E de acordo com o decreto portaria do estado, também não é considerado feriado. Lógico, a gente orienta, né, os empresários que é um período considerado dia normal. Então fica a critério do empresário a abertura do seu estabelecimento ou o fechamento. Lógico, isso em qualquer dia do carnaval. Isso. Aí a gente tem uma ressalva contra a segunda-feira de carnaval, né? O que é que a gente orienta? Que as empresas, elas verifiquem sua categoria econômica, né? Aqui a gente é representando o comércio varejista, mas a gente não abrange todo o comércio varejista, né? Então, um exemplo, quem segue a Convenção do Comércio Varejista de Caicó, ele tem como a segunda-feira de carnaval a comemoração do Dia do Comerciário. Então, um exemplo, nesse dia, a empresa, ela comemora o Dia do Comerciário, mas ela tem uma ressalva que ela pode abrir, sendo que para ela abrir, ela tem que seguir um regramento que tem na Convenção Coletiva de Trabalho. Já outros segmentos, um exemplo, como supermercado, farmácia, autopeças, setor de distribuição, atacadista, eles possuem convenção própria. Então, o ideal é que procure saber ou com a gente lá no sindicato ou com o próprio contador qual é a categoria econômica e qual a convenção coletiva que ele segue para ver quanto a segunda-feira de carnaval, certo? Que é a questão aí que é a comemoração do Dia do Comerciário. E quanto a gente está lá na Casa do Empresário, a gente está recebendo umas demandas referentes ao sábado, né? Devido à antecipação da feira para sexta-feira. Então, muitos empresários estão questionando quanto à abertura no sábado. O sábado é um dia normal. Ele pode abrir normalmente, não há restrição nenhuma. Agora, por exemplo, já deixou bem claro de que no carnaval vai funcionar normalmente, com exceção na segunda-feira, não é isso? Isso. Essa decisão, ela acaba trazendo um impacto positivo para o comércio caicoense? O que é que assim, eu vou dar uma opinião pessoal e referente aos anos anteriores, né? A gente sabe aqui que o carnaval da gente é um carnaval forte, é grande, e geralmente na segunda-feira grande parte do comércio ele realmente fecha, né? Algumas empresas que veem a possibilidade de vendas, essas empresas elas realmente abrem,
né? Principalmente, vamos supor, supermercado. Então, o supermercado eles abrem no período de carnaval. E a terça, geralmente, também o comércio, grande parte do comércio, ele é fechado. Eles não abrem, mas aí um exemplo, vai da análise do empresário. Se ele vê que a abertura não é favorável para ele, então ele fecha. Se ele vê a possibilidade de abertura, de funcionamento, de rotatividade, de venda, se ele enxerga isso, então ele abre. Né? Por isso que a gente nunca diz assim, não, é fechado. Até porque a gente não tem esse poder de dizer assim, o comércio ele é fechado. A gente diz que é um dia normal, porque realmente é um dia normal, mas fica a critério do empresário o seu funcionamento. Agora, embora o funcionamento seja normal, né, o horário de funcionamento fica a critério dos empresários. Como é que o comerciante ele tem reagido a essa flexibilidade? Assim, a gente não tem muito o feedback do retorno do empresário. Né? Então, um exemplo, eu sei que como eu falei anteriormente, alguns segmentos eles abrem porque eles realmente têm demanda de venda. Então, um exemplo, para ele é favorável a abertura de acordo com essa demanda. Porque também não adianta você ter um gasto, né, de abertura, de energia, de água, até porque, um exemplo, esse dia você não tem nenhum ônus extra. Né? Eu estou falando exatamente na terça. Porque na segunda, se você for abrir, você realmente vai ter que comunicar ao sindicato laboral, tem que enviar uma lista dos funcionários que forem trabalhar nesse dia, tem que pagar uma taxa, tem que pagar a questão das horas trabalhadas. Então, por exemplo, você tem um ônus. Né? Já na terça e quarta, você não tem esse ônus. Como é que a Casa do Empresário está aí reagindo? Qual a expectativa para o carnaval aqui de Caicó, para o comércio local? O seguinte, Marcos, a gente sabe que o carnaval de Caicó, ele é um carnaval grande, ele está se tornando cada vez maior, né? Mais organizado. Então, a gente vê a expectativa que a gente fez um levantamento junto com algumas pousadas aqui da cidade. Elas já estavam quase todas 100% com as vagas preenchidas. Então, isso é um bom parâmetro. Né, que a gente sabe que está vindo pessoas de fora, está ocupando leitos, então está vindo consumir na cidade. Eu acredito que na parte de comércio em si, ele está um pouco aquecido. Eu não vou dizer nem para muito e nem para menos, mas assim, a cidade em si, ela entra no clima. Qual é o comércio que mais, no caso, arrecada com o Carnaval de Caicó? Eu acredito que o setor de alimentação. Né? A gente sabe que a alimentação, você tem alimentação, vamos supor, durante todo o período do carnaval, manhã, tarde e noite. É café, almoço, janta, lanche. O setor de bebidas também, né? Que eu vou englobar na parte de alimentação. Então, assim, a gente vê que esse setor, ele realmente é aquecido. O município de Caicó ele antecipou a Feira Livre de sábado para sexta-feira. Traz algum prejuízo para o comércio, por exemplo, essa antecipação? Marcos, assim, eu não tenho como lhe dar a informação concreta, porque, um exemplo, para a gente ter essa informação, a gente precisaria entrar em contato, né, com as empresas que estão ali, que vendem, que participam da feira no sábado, né, mas, um exemplo, teve um segmento que desse setor, vamos dizer assim, do agro, do rural, que entrou em contato com a gente, que viu que a antecipação da feira para ele prejudicaria. Né, que um exemplo, eles iam abrir aos sábados, mas que a demanda deles principais era o período da feira. Mas eu pessoalmente não vejo por essa ótica. Eu vejo que o quê? Se há antecipação da feira, então as pessoas que consequentemente viriam no sábado vão vir na sexta, pela manhã, né? E assim ter o período, um exemplo ali, da manhã, tarde da sexta, e consequentemente você vai ter também a venda da sexta-feira, ou do sábado, desculpe. Então vamos lá, então quinta, sexta, sábado, normal, funcionamento. Quinta, sexta, sábado, normal. Segunda é um feriado do dia do comerciário. No caso, o comércio que abrir, ele vai ter que respeitar aí a convenção. Isso, ele vai ter que analisar, né, qual a convenção coletiva que ele segue, né, qual categoria. Primeiramente, você vai ter que saber qual a sua categoria econômica. De sua categoria econômica, você vai ter que saber qual é a convenção, qual é o sindicato que é regido, né, que orienta você. Daí vai saber se ela possui sindicato ou se ela possui convenção coletiva
Caso ela possua convenção coletiva, vai verificar o que ela fala a respeito do dia do comerciário. E na terça normal também? Terça normal. Normal subtende de abertura a gente fala assim, normal é o ponto facultativo. Que o ponto facultativo é o quê? O empresário, ele tem a liberdade de abrir ou de permanecer, ou de fechar. Então, ele tem essa liberdade. Ou ele abre ou ele fecha. É facultado a ele essa possibilidade. Ok, Catiúcia, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Somente isso mesmo, Marcos. Agradeço aqui ao espaço, espero ter esclarecido, né, as informações. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá na Casa do Empresário, que a gente está lá disposto para passar as informações. Conversamos aqui no nosso programa com Catiúcia Costa, executiva da Casa do Empresário aqui do município de Caicó. Então, funcionamento normal do comércio caicoense durante todo o carnaval aqui de Caicó, com exceção, claro, da segunda-feira, dia do comerciário. Deixa eu mandar aqui um abraço para nossa amiga Elisângela, ela que é da Mimos da Elis, né? Com seu esposo Juscelino, do Sindicato Rural, sempre aqui na escuta aqui do nosso programa, nos ouvindo aqui todas as manhãs. Obrigado, Elisângela, pela audiência. Ela esteve ontem aqui no aniversário aqui da nossa amiga Dalvani Lopes, né? Foi a responsável por assinar a decoração maravilhosa, muito bonita, inclusive aí, do aniversário aqui da Dal, né? Então, parabéns a Elisângela pelo seu trabalho que você realiza aí através da empresa Mimos da Elis, né? E obrigado pela audiência todas as manhãs aqui do nosso Panorama 95. 7h20, confirmando 7h20, o deputado estadual Nelter Queiroz celebrou a liberação de recursos destinados por seu mandato parlamentar para serem investidos no Carnaval de Caicó 2025. Além de celebrar a Lei 10.219/2017, que inclui o Carnaval de Caicó no calendário oficial de eventos do RN. Estamos sintonizados com o prefeito Tadeu e nosso mandato tem contribuído para que o município de Caicó continue realizando um dos maiores e melhores carnavais do Nordeste, destacou Nelter Queiroz, apontando que, este ano, seu mandato destinou recursos na ordem de R$200 mil e que, em 2024, foram investidos outros 270 mil, totalizando R$470 mil no Carnaval de Caicó. De acordo com Nelter, além destes recursos que garantem a contratação de a estrutura e atrações musicais, Nelter também destaca a importância e o simbolismo da Lei 10.219/2017 de sua autoria, que há 8 anos incluiu o Carnaval de Caicó no calendário oficial de eventos do Estado.